Olha só, o Fluminense se classificou contra a equipe da Aparecidense. O Fluminense goleou a equipe da Aparecidense. 4-1. O resultado agregado fechou em 5-1. Fatos contra fatos não há argumentos. O Fluminense se classificou, venceu por 4-1. Isso é o fato. O Fluminense está classificado, vai jogar as oitavas de final, ganhou lá os 3 milhões e meio de reais e tal. Show. Se fosse pra gente só gravar vídeo falando isso, acabou o vídeo. Tchau, a galera que quer só falar de resultado. O Fluminense foi melhor do que a Aparecidense. Aqui a gente começa a entrar na análise. O Fluminense foi melhor do que a Aparecidense. O Fluminense fez o 4-1 construindo, sendo bem melhor do que a equipe de Goiás no segundo tempo. O Fluminense viu o seu centroavante voltar a fazer um gol. É muito importante esse gol para Everaldo. O Fluminense viu sua pressão no ataque dar certo contra os erros na saída de bola da Aparecidense. E o Fluminense fez um primeiro tempo muito ruim. Isso é análise. Eu vou gravar um vídeo falando sobre a coletiva do Renato, já está se tornando normal, né? A coletiva comentada aqui no canal. Sinal, se inscreve, deixando o like, se inscrevendo também. Aqui é muito importante a sua inscrição pra gente chegar aos 260 mil inscritos, faltam poucos. E eu vou falar sobre a coletiva do Renato, onde ele fala que o objetivo dele é resultado. Eu não tenho como contestar, o objetivo do Renato é resultado. Eu espero que quando o resultado não vier, eu espero que ele venha sempre, mas se ele não vier, que o Renato mantenha a coerência. Não falar que, hoje o time jogou bem, não veio resultado. O que vocês queriam? Não, quero saber o que o Renato quer. Mas no jogo contra a Aparecidense, o Fluminense fez o que era obrigatório e não fez mais do que a sua obrigação, mas fez a obrigação. A obrigação do Fluminense contra a Aparecidense era promover um 5-1 agregado. Talvez o roteiro incomodou um pouquinho, com 1-0 em casa, com titulares, onde o time não jogou nada, e que nitidamente a Aparecidense dava para meter muito mais, tanto que a gente fez no jogo de volta 4-1, talvez o roteiro invertido, né? Tivesse feito 4-1 em casa, e hoje com o time reserva lá em Brasília ganhando por 1-0, a gente estaria aqui falando que a classificação foi totalmente tranquila. Só que o roteiro não foi esse, a gente tem que analisar o roteiro que foi. E o roteiro foi de um Fluminense que no jogo em casa teve inúmeras chances de ganhar o jogo. Não foi bem, conseguiu com o gol do Keno na reta final do segundo tempo, fez só 1-0, podendo fazer mais, ainda tinha cansado o time titular. E vai lembrar, a Aparecidense não é o CSA. A distância da Aparecidense pro CSA, ou pro Operário, dá pra dizer até pro Retrô, que eliminou o Fortaleza, que tá na Série C, é um time com investimento lá em Pernambuco. É quase que proporcionalmente a mesma diferença do Fluminense para um Atlético Mineiro, pro Fluminense para um Palmeiras. E por que a gente está falando isso? Porque quando o Renato enfrentou esses times, ele falou, olha, a diferença financeira é muito grande. E aí quando enfrentou os times menores, ele falou, não tem mais essa diferença toda não. Então, assim, eu queria só pontuar isso dentro da análise que eu acho que é relevante. O Fluminense enfrentou um time que precisava perder por 5-1. Não precisava ter um primeiro tempo tão ruim. O primeiro tempo termina com 1-0 contra a Aparecidense. A Aparecidense tinha tido 2 chegadas perigosas já. Além do gol, chegou outras 2 vezes com a bola pererecando na área. Teve um chute de esquerda do Igor Leite para fora. A outra eles acabaram não conseguindo chutar. O gol é numa bola aérea. A gente vai ter que rever com muito mais calma, achar o culpado do gol. Quando o gol de bola aérea tem um culpado. Você pode dizer que é o Nonato. Mas é o Nonato mesmo que tem que estar pegando o zagueiro deles? Por que o Nonato está pegando o zagueiro deles, o Wellington Carvalho que faz o gol? Porque é marcação por zona. Algo que, inclusive, o Renato nem fazia tanto na época do Flamengo. No Grêmio, eu não sei como é que ele fazia. Ele marcava muito individual o escanteio, que eu prefiro, acho que é uma maneira melhor de se marcar nos escanteios. Mas na marcação por zona, alguém tem que atacar a bola. Quem atacar a bola foi o Ignacio. Enquanto eu estou falando isso aqui, tá 4-0 para o Atlético Mineiro agora, o gol do Leão. O Ignacio, de gol de bola aérea, inclusive. O Ignacio atacou a bola, errou o tempo. Subiu, não alcançou, a bola passou por ele e estava o zagueiro sozinho atrás. Então eu julgo que é mais erro do Ignacio. E como eu falei, a gente teve chances no primeiro tempo. A gente teve um chute do Ganso que o zagueiro salvou, numa boa jogada do Arias. A gente teve um pênalti em cima do Arias, que é uma chance milimétrica, que eu sempre falo aqui. Beleza, a arbitragem acertou, impedimento é isso. Milimétrico, tá à frente, é para anular mesmo, ok. Mas se você for analisar o time, foi um bom lançamento, uma boa chegada do Arias ofensivamente, sofreu o pênalti, foi pênalti mesmo, não se jogou. O goleiro acerta ali o pé dele. Então assim, o Fluminense chegou a criar uma coisa ou outra no primeiro tempo até tomar 1-0. Mas não tinha um domínio, não tinha um volume. Às vezes a impressão que dá é que esse time falta um pouco mais de gana. E para fazer mais do que é a obrigação.
E aí, de um lado, vai ter os tricolores que são muito mais pragmáticos, e eu acho que o reflexo desse jogo é isso, que vão acabar depois do time ter metido o 4-1, não tá falando assim, gente, o time não fez mais que obrigação, esse time não encantou hora nenhuma. O time virou o jogo no primeiro tempo, com Samuel Xavier dominando uma bola pelo meio da área, chutando de esquerda, e logo depois os caras ficam ali com um a menos num choque de cabeça. É um lançamento para a área que o zagueiro dele se embanana. O Everaldo tá cara a cara com o goleiro da marca do pênalti, cabeceia bem, cabeceia no canto. Mas assim, sem fazer esforço, e no segundo tempo o Fluminense, entre muitas aspas, recebe 2 gols da Aparecidense. Sem fazer muito esforço, o Fluminense fez 4 gols na Aparecidense. E aí o cara que é mais pragmático vai estar pensando assim, pô, você vê, o Fluminense não consegue fazer acima do que é a obrigação dele. Parece que não tem uma gana, um desespero de querer um pouco mais além do que é a obrigação. E aí vai ter... Aliás, esse é o cara que é mais... espera mais do time. O cara que é mais pragmático, que é o modo que o Renato tá, ele vai estar falando bem assim, o Fluminense está conseguindo resultados. O Fluminense está a uma vitória em casa de ser líder da Sul-Americana, e a partir do momento que não for, pode ser cobrado nos resultados. O Fluminense classificou na Copa do Brasil com 5-1 no agregado. O Fluminense se classificou no Campeonato Brasileiro até agora, na classificação está em 6º, está indo para a Libertadores. Tudo aquilo que se o torcedor recebesse uma assinatura para estar nesse momento, receberia. O pragmático vai estar nesse lado. E aí, assim, eu não consigo prever o futuro do Fluminense. Ninguém consegue prever o futuro, né? Mas eu não consigo nem analisar o futuro do Fluminense. Porque nesse pragmatismo, o que vai acabar acontecendo? Se a gente for nesse pragmatismo de o que dá para fazer, faz, o que não dá para fazer, não vai perder. O Fluminense não vai ser campeão de nenhuma competição. Talvez na Copa do Brasil, na Sul-Americana, consiga ir bem mais longe, por uma definição de sorteio. Mas pode ser, vamos lá, o Botafogo pode cair da Libertadores para a Sul-Americana. Se a gente pegar o Botafogo na Sul-Americana, a gente vai achar de boa ser eliminado? Porque pelo pragmatismo do investimento, o Botafogo tem mais time. Então esse 4-1 me provocou um pouquinho dessa reflexão. O Fluminense goleou, show de bola, mas assim, cabia. Era um jogo que com um pouquinho mais de gana, com um pouquinho mais de vontade, o Fluminense poderia ter feito esses 4 gols, talvez até no primeiro tempo. Me incomoda alguns jogadores que entraram. Me incomoda o Riquelme Felipe ter entrado de novo, não jogou muito tempo, mas de novo entrou e não participa do jogo. Óbvio, é um moleque muito novo que teve uma lesão, então você tem essas duas questões físicas. Mas, assim, eu esperava que quando a bola batesse no pé do Riquelme Felipe, ele tirasse algo diferente. Nesse jogo, a única coisa que ele tirou foi um lance que ele foi fominha. Ele tinha o Isaac, ele tinha o Lescano para tocar e ele tentou resolver sozinho. Assim, o Riquelme não vai crescer. Se o Riquelme achar que ele tem que ser destaque do jogo em quantos minutos ele entrar, ele não vai crescer. Pelo contrário, ele pode ser muito mais destaque colaborando para o time. Ele recebeu 1 ou 2 bolas só no jogo, mas também, enfim, ele entrou no mesmo minuto do que o Paulo Baia. E o Paulo Baia apareceu muito mais. E aí me incomoda ter que vir para cá dizer que o Paulo Baia entrou melhor que o Riquelme. Me incomoda isso. Eu não queria estar dizendo isso, mas foi o que aconteceu. Apesar dele ter tentado dar um passo para trás lá que se embolou, mas está aparecendo muito mais pro jogo. E eu não tô condenando aqui o Riquelme. O Riquelme não é um lixo porque ele foi disso. Mas, assim, precisa aproveitar mais os minutos que tá tendo. Porque o La Vega não aproveitou. Porque o Canóbio tá machucado. Porque o Keno não estava disponível hoje. Quantas oportunidades o Riquelme vai ter para poder receber chances assim? Não são muitas. O Isaac, a mesma coisa, né? Incluo ele junto na conta do Riquelme, apesar de, né, não serem da mesma posição e não terem feito jogos completamente iguais. Enfim, 4-1, classificado. Sábado tem jogo contra o Vasco e aí o resultado é crucial. A atuação e etc. Aí, meu amigo, existe um embate muito maior do que só os 11 dentro de campo. É um clássico, tem um peso muito grande, estando a 2 jogos, praticamente, da disputa do Mundial. Tamo junto, essa foi a análise de Aparecidense 1, Fluminense 4. Até a próxima. Valeu.